Olá, meus amigos, meus queridos alunos, né? Estou mais uma vez aqui gravando uma videoaula para falarmos de um assunto extremamente importante da história antiga, que é sobre a história do povo hebreu, né? É uma história muito detalhada, ela está no capítulo 6 do livro de vocês, do módulo 2, e eu vou fazer um resumo do assunto que já foi dado para que vocês possam consultar, né, lá na plataforma do Google Class e fazer, logicamente, uma revisão do assunto que foi dado. Para as turmas do sexto ano, o povo hebreu é um povo que consiste numa das histórias mais antigas que nós temos em registro, né, na humanidade, principalmente porque ela está no Antigo Testamento bíblico, né, e temos o Abraão, né, como o principal líder, o fundador, praticamente, do povo hebreu. A Bíblia, que o livro de vocês remete, é um dos livros mais antigos que nós temos na história da humanidade. Inclusive, o Antigo Testamento, ele constrói, ele relata e narra a história do povo hebreu. Olha, o Abraão, ele é o patriarca, ele é aquele que inicia e funda o monoteísmo como o povo que seguiu um único Deus. Logicamente que nesse momento da história, onde todos os povos adoravam vários deuses, Abraão foi o filho de Terá, né, que conseguiu conduzir o povo ao monoteísmo. Mas a saga, né, vamos dizer assim, do povo hebreu foi muito longa e difícil também. Haja vista que os mapas e os nossos registros dão conta de que Abraão migrou, né, da região do rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, onde vários povos de origem semita se organizavam. E ele migrou para Canaã e lá se estabeleceu. É importante ressaltar que diante de tantos povos que existiam ali, entre sumérios, babilônicos, fenícios, né? Depois os persas, foram povos que eram politeístas. O próprio ao Egito era politeísta. Né? Os impérios que surgiram na África também eram politeístas. A Grécia, Roma, antes do cristianismo. O monoteísmo hebraico ele é o primeiro povo, né, a conduzir a religiosidade para o monoteísmo. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante do povo hebreu é justamente a história de Abraão, que é visto na história como o primeiro patriarca do povo hebreu. Então, o patriarca é o líder, é o pai, é aquele que é o chefe que conduz o povo. Abraão teve o filho chamado Isaac. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó, e que Jacó acabou sendo o primogênito, depois sendo chamado de Israel, fundando as 12 tribos de Israel. Portanto, nós temos aí o primeiro patriarca, que foi Abraão, o segundo patriarca, que foi Isaac, e o terceiro patriarca, que foi Israel, com as 12 tribos de Israel. Após Israel, nós temos aí José, finalizando o período do patriarcalismo na história do povo hebreu. A história de José é uma história muito importante, pois ele conduziu o povo de Canaã até o Egito, onde foi escravizado ele, e depois se tornou um dos grandes homens importantes do Egito. Após a morte de José, nós temos aí um outro período da história do povo hebreu, que foi o período da escravidão. Nesse período, os hebreus tornaram-se escravos do povo egípcio, né, por muitos anos. Não há uma precisão histórica de quantos séculos o povo hebreu permaneceu no cativeiro egípcio, mas sabe-se que ele tinha um líder, né? E esse líder foi quem controlou e administrou o povo hebreu durante esse cativeiro, até a chegada de Moisés. Moisés era um general do exército egípcio, mas que de origem hebraica, e quando isso foi descoberto, ele foi exilado e volta para o Egito com a missão de salvar o povo hebraico, o povo hebreu, né, do cativeiro, da escravidão, e conduz esse povo hebreu de volta a Canaã. Portanto, essa fase da história do povo hebreu que marca a volta à Terra Prometida é chamada de Êxodo e, segundo os relatos bíblicos, demorou mais ou menos 40 anos. É importante por quê? Por dois motivos.
O Êxodo mostra o retorno do povo hebreu, né? A peregrinação de Moisés conduzindo o povo hebreu, conduzido por Deus, até Canaã, que era a terra prometida dos hebreus. Nesse momento do Êxodo, Moisés ele é tocado por Deus, né? E escreve os 10 mandamentos. Então Moisés ele é um enviado de Deus, ele é um emissário de Deus para escrever os 10 mandamentos, que se torna, portanto, um dos documentos mais importantes da história, junto com o Código de Hammurabi na Antiguidade. Esse Código de Hammurabi e os 10 mandamentos configuram como um dos primeiros documentos escritos da história e que serve para conduzir as sociedades e os povos antigos dentro de um instrumento normativo. E, posteriormente, a chegada do povo hebreu a Canaã, inaugura-se, portanto, um outro período da história dos hebreus, que é a fase dos juízes, ou o período dos juízes. Nós temos destaques aí como Sansão, como Débora, né, como sendo um dos principais juízes hebreus. Qual a função dos juízes na sociedade hebraica e do povo semita de um modo geral? É administrar, centralizar e organizar a ordem da sociedade, definindo aí os regimentos, né, e o comportamento do povo. Portanto, a fase dos juízes, ou o período dos juízes, ele é importante para a consolidação do povo hebreu, no sentido de ordenamento social, ordenamento jurídico também. Lembrando que, quando eu falo em origem semita, eu falo que o povo hebreu, assim como os povos da antiguidade, são filhos de Sem, que era filho de Noé. Portanto, é de origem semita. Todos os povos da antiguidade, do Oriente Médio, né, têm origem semita. Árabes e hebreus, por assim dizer, também são semitas, são irmãos, são filhos do mesmo pai. Abraão conduziu uma parte do povo semita ao monoteísmo, enquanto que outros povos foram conduzidos ao politeísmo, continuaram no politeísmo, até a chegada da outra religião monoteísta, que é o islamismo, e depois o cristianismo. Portanto, nós temos 3 religiões monoteístas na história, né, que surgiram na antiguidade. Primeiro, o monoteísmo de Abraão, depois o cristianismo e depois o islamismo. Todos têm fundamento nos ensinamentos de Abraão, a adoração de um único Deus. É a religião que prega a adoração a um único Deus. Portanto, voltando à fase dos juízes, logo depois que a fase dos juízes é encerrada, melhor dizendo, esse período que não há uma união, né, uma formação de um Estado hebraico, os juízes foram os responsáveis por administrar, né, a sociedade. Veio então, posteriormente, o período dos juízes, o período dos reis, onde Saul e Salomão, podemos dizer assim, que foram os 2 principais reis egípcios. Após a morte de Salomão, o seu filho Roboão, não conseguiu manter a mesma unidade do Estado hebreu, né? E aí veio o que nós chamamos de cisma do povo hebreu, ou seja, a divisão do reino hebreu, né, em 2 partes, o reino de Israel, que ficava ao norte, e o reino de Judá, que ficava ao sul. Obviamente que com essa divisão, o povo hebreu se enfraqueceu a ponto de ficarem vulneráveis ao ataque de povos politeístas, como os assírios, como os povos babilônicos também. Eles dominaram esses 2 reinos, o reino hebreu que se dividiu em Israel e Judá, e provocou um fenômeno na história chamado de diáspora. A diáspora hebraica fez com que o povo hebreu se espalhasse pelo mundo. Nós temos registros aí do povo hebreu. Encontramos, portanto, esse povo em várias partes do mundo, até ao momento onde o povo volta para Israel, mas isso já muitos séculos depois, né? Uma história que nós vamos ver futuramente em outras séries, certo? Mas o Estado de Israel que existe hoje, o país de Israel, né, é o país sede hoje, a nação que abriga o povo judeu, cujos ancestrais são os hebreus. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a economia, já que nós já falamos aqui dessa origem, dessa saga, dessa história hebraica até a diáspora. Vamos falar também como eles viviam, como era o modo de vida do povo hebreu. Começamos pela atividade econômica, que era uma atividade baseada
na caça, na pesca, em comunidades como tribos. Já vista que Israel fundou as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Israel, né? São muitos eles. Um modo de vida simples, porém um modo de vida que deu continuidade, né, dentro da história. Então, eles foram povos que sabiam caçar, pescar, se alimentavam de carne de carneiro, né? Tinham excelentes habilidades em metalurgia, sabiam trabalhar o ferro, o cobre, né, o artesanato, a pele de animais que era vendida, né? Eram pastoreiros, portanto criavam ovelhas e daí tiravam o pelo para fazer tapetes, roupas, tendas, né? Então, o modo de vida do povo hebreu era um modo de vida simples, porém um modo de vida que dava felicidade, dava sustentação, alimento e também gerava divisas, porque o excedente do que eles produziam eram vendidos em bazares em todo o território do Oriente Médio e até para a Grécia, entre outros países, né? Outros impérios que surgiram na antiguidade. Portanto, o modo de vida do povo hebreu, no sentido econômico, era exatamente agrícola, né, e também do artesanato e da metalurgia. Após esse momento aí, né, o povo hebreu, ele, como eu disse, foi a diáspora, e eles se espalharam pelo mundo. E até hoje, né, são famosos os artesanatos do povo hebreu, como do povo árabe, do povo antigo, do Oriente Médio de um modo geral. Bom, há ainda a divisão bíblica do povo hebreu, né, que a gente encontra dentro dessa divisão aí, três instrumentos importantes. O Torá, que é como se fosse a lei, né? É o escrito que traduz aí a Gênesis, o Êxodo, né? E o Levítico, os Números e o Deuteronômio. Deuteronômio, né? É a primeira parte que é o Torá. É considerada, então, a lei, né, do povo hebreu. Posteriormente, a parte da divisão da Bíblia, que é dos profetas, o Neviim, os primeiros profetas, os profetas maiores e os profetas menores. E depois o Ketuvim, que são os escritos, né, onde reúne aí os provérbios, as lamentações e os livros e as crônicas históricas do povo hebreu. Portanto, a Bíblia hebraica, ela tem três partes. O Torá, que é a lei, né, que fala aí da Gênesis, do Êxodo, toda essa parte que nós vimos aí. O Nevi, que é a parte que fala quais foram os profetas, os principais profetas, o Josué, a parte dos juízes, Samuel como rei, que era profeta, melhor dizendo, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, entre eles. E a outra parte é o Ketuvim, que são escritos, onde se fala aí dos provérbios, o Eclesiastes, o Cântico, as Lamentações, os livros históricos do povo hebreu. E com isso, gente, a gente fecha aí esse resumo, né, do capítulo 6 do povo hebreu. Espero que vocês possam consultá-la, essa videoaula, para se orientar. É uma diretriz, é um baseamento do que vocês podem seguir aí do capítulo 6 do povo hebreu, ok? Um abraço a todos e as dúvidas nós estamos abertos aí. Um abraço.